Nossa convidada conheceu vários tipos de religiões, claro que na busca de preencher aquele que chamamos de vazio existencial. Mas essas buscas se mostraram infrutíferas, inúteis até. Um dia, ao enfrentar um problema muito sério, decidiu pedir ajuda ao único que podia lhe dar a ajuda, o próprio Deus. E ele ouviu a sua voz e a atendeu. Desde então, Rosiane vive para servir a Deus e vai compartilhar conosco um pouco da sua história. Rosiane, boa noite, bem-vinda ao programa. Obrigada. Bom te receber, viu? Obrigada. Vamos contar um pouco da sua história. Eu sei que tem muita história aí e Sim. nós temos pouco tempo aqui. Mas vamos condensar a sua história aí para conhecer quem é a Rosiane. Então, pastor, a Rosiane, eu acredito que é uma pessoa que Deus teve um olhar de misericórdia, digamos assim, né? Assim como Ele tem para toda a humanidade. Eu me converti numa situação muito incomum, né? Como o senhor já disse, cresci sem uma religião, sem uma orientação Quer dizer, na correta. verdade, pelo que eu li, religião para você não faltava, né? Você frequentava várias... O que me levassem, eu estava ali, Sim. né? Então, se tinha quem ia para a igreja católica, eu acompanhava. Se tinha quem ia para um centro espírita Você kardecista, eu ia. Mas uma referência de realmente quem era Deus, o verdadeiro Deus, eu não tinha. Até que eu tive a experiência de passar por uma queimadura em casa, né? E nesse dia, algo me falou assim, o meu coração, eu não sei te explicar, pastor, que eu acredito que tenha sido até o Espírito Santo do Senhor, porque eu era uma criança. Que idade você tinha? 12 anos de idade. E que situação foi essa? Eu me queimei em casa. Mas de que forma que aconteceu? A minha irmã estava na cozinha comigo, de costas para mim. E quando ela virou com a panela com água quente, ela não viu que eu estava na pia e de imediato ela já foi virando e a panela virou a água no meu braço. E foi horrível, aquela queimadura doeu, sim, eu digo que foi uma dor fria, porque eu não consigo mensurar o tamanho. E quando eu subi a manga da blusa, toda a minha epiderme foi junto. E naquele desespero, naquele momento ali, eu chamei minha avó, chamei um tio meu na época que também estava lá e falei com a minha avó assim, vó, se Deus não deixar marca nenhuma no meu braço, se Ele me curar, eu vou servi-lo de verdade. E eu não tinha noção do que era isso. Eu não tinha... Você não tinha ideia do que estava falando. Ideia do que eu estava falando. E aí correram comigo para o hospital, um vizinho que era taxista me levou, na época eu lembro que ele me socorreu. E ele, chegando no hospital, limparam meu braço, porque a gente tinha passado pomada em casa e não podia. Foi outra dor horrível que eu senti, porque para tirar aquela pomada foi muito doído. Enfim, aí voltei para casa com os medicamentos que a gente tinha que comprar. E eram medicamentos muito eficazes e que deveriam ter um efeito muito rápido. E nada acontecia. Passavam os dias, a minha mãe passava as pomadas e nada acontecia. E assim, aquilo tinha uma aparência feia, tinha um cheiro ruim, porque era uma ferida muito grande, muito extensa. Foi todo o meu braço. Então, só que a parte de cima do meu braço foi uma queimadura mais grave, assim. E aí as pessoas já tinham aquela repulsa por causa do cheiro, por causa da aparência, o que aconteceu com ela. Eu tinha que tirar as mangas das blusas, né, para nada encostar. E aí os dias passaram e nada acontecia e eu comecei a ficar, eu não me lembrei do que eu tinha falado. E aí eu comecei a ficar assim pensando, nossa, meu braço vai ficar deformado, meu braço vai ficar feio, né? Foi quando eu lembrei do que eu falei com a minha avó, que se Deus me curasse... Antes de você continuar, deixa eu até aproveitar essa situação que você está falando para abrir aqui um parêntese, mas o que eu quero, na verdade, é deixar aqui uma palavra de alerta aos pais. Enquanto ela fala, eu estou aqui pensando. Esse tipo de acidente, infelizmente, é muito comum. Por mais que as pessoas orientem, muitas pessoas não tomam o cuidado. Por exemplo, botam uma panela no fogo e deixam o cabo virado
para o lado de fora, onde a criança pode alcançar. A pessoa manipula coisas perigosas, coisas quentes, assim como aconteceu com a Rosiane, e acabam provocando acidentes que poderiam ter sido evitados. Por exemplo, nunca dê um copo de vidro para uma criança, porque é um risco tremendo. Então é preciso um cuidado muito grande. Então fica aqui essa minha palavra de amor, de carinho para com você, para com seus filhos. Tome muito cuidado, porque criança é imprevisível. Muito cuidado. Mas Rosiane, então, a situação só ia se agravando. Não tinha efeito, né? Os remédios não faziam efeito, as pomadas não curavam. E aí eu me lembrei do que eu tinha falado e falei com a minha mãe assim, mãe, eu já sei por que meu braço não está curando. Porque eu prometi para Deus que eu ia fazer uma coisa e eu não estou fazendo. Na verdade, eu nem sabia como fazer aquilo, né, pastor? E aí ela falou, o que foi que você prometeu? Eu falei, eu prometi que se ele me curasse, não deixasse marca nenhuma no meu braço, eu ia servi-lo de verdade. E aí, minha mãe falou, minha filha, você é uma criança, você não tem noção do que você falou, Deus não vai te cobrar isso. Mas eu trouxe isso para mim como uma responsabilidade. E orei, né, assim, falei com Deus, que eu queria entender como era isso, servir Ele de verdade. E passado algum tempo, eu fui tomar banho, e eu lembro que eu tomava banho morno de um lado e o banho frio do outro. E aí a água caiu, não doeu, eu falei, então vou tomar banho morno mesmo. E aí quando eu deixei a água cair, que foi descendo aquela crosta amarela, eu fui vendo a minha pele por baixo. Simplesmente perfeita. E aí eu gritei e falei, mãe, Deus me curou. Deus me curou, Deus me curou. Porque assim, era impossível da noite para o dia aquilo ter acontecido. E aí minha mãe veio e falou comigo, de que você está falando, minha filha? Eu falei, mãe, você lembra que eu te falei que se Deus me curasse e não deixasse nenhuma marca? Olha aqui, mãe, a minha pele aqui embaixo, ela está nascendo. Criança, né? A palavreado de criança. Então, assim, a pele foi se regenerando completamente. E uma ferida de 3º grau, né? Uma queimadura de 3º grau, se regenerar numa velocidade dessa, foi inexplicável. O que dias os medicamentos não tinham feito, Deus resolveu me mostrar que Ele não deixou que os medicamentos agissem para que eu visse o poder dele fazendo. Você tinha 12 anos nessa época. 12 anos nessa época. E quando foi de fato que você teve uma experiência com o Senhor Jesus? No ano seguinte, eu fui passar férias na casa de uma tia e ela falou de Jesus com a gente, comigo e com a minha irmã que estávamos lá. E eu perguntei para ela, como que faz então? Porque como eu entendi que aquilo era um milagre que eu tinha vivido, que era Deus realmente que tinha trazido aquela cura para mim, eu queria saber, né, como que fazia para aceitar esse Jesus. E eu lembro que ela me explicou, me apresentou o plano de salvação, e aí eu confessei dentro de casa mesmo, com Deus ali, o que eu achava que era pecado, que eu tinha conhecimento de ser errado, e me converti. Naquele mesmo ano eu me batizei, naquele mesmo ano começou a minha vida com o Senhor, e até hoje, graças a Deus. E todos esses anos eu tenho vivido muitas experiências reais com o Senhor, e de maneiras assim, assombrosas, pastor. A ponto de eu ter sofrido um assalto, de eu ter sido iniciado uma molestação e o assaltante sair correndo, porque eu fiz uma oração em pensamento. Eu elevei a minha alma ao Senhor, o meu espírito ao Senhor, né? E pedi para Ele, Senhor, em nome de Jesus. Como é que se deu essa abordagem? Essa história, ela é um pouco assim, bem forte mesmo, sabe, pastor? Porque eu havia chegado com a minha tia em casa e esse moço parece que já estava na garagem esperando a oportunidade. E ele, como fala, ele falou que era um assalto, né? Ele anunciou um assalto. E no que ele anunciou o assalto, ela passou para ele tudo que tinha de valor. Que tipo de arma ele levava? Pastor, ela era prata. E ela... Quer dizer, mas era um revólver? Era um coisa revólver, assim. Sim. era uma arma de fogo. Sim. E ele apontava e falava pra gente, não olha para os meus olhos. E pegou todo o que tinha de valor com ela e falou pra gente assim, vai para trás daquele carro, coloca a cabeça entre as pernas, que eu vou matar vocês.
Ele não colocava para a gente uma condição de vida. Se você não fizer o que eu estou te falando, você vai morrer. E inexplicavelmente, quando a gente estava indo em direção a esse carro, ele me enxergou e pediu para mim entregar para ele o meu casaco. E no que eu entreguei meu casaco para ele... Você não estava na cena do crime? Eu estava na cena, eu estava junto com a minha tia. Sim, mas você disse que ele te enxergou. Ele me enxergou num outro sentido. Ah, sim. Né? Ele me pediu para entregar para ele o meu casaco. E quando ele viu, de fato, me olhou, ele já mudou as intenções de um assalto para talvez um estupro. Sim. E na hora que ele me pediu o casaco que eu entreguei, ele perguntou para mim se eu era mulher. E eu respondi para ele que não. E ele disse que queria verificar. E com as mãos ele me verificou se eu era mulher, apalpou meu corpo e com a arma na minha cabeça. Nesse momento eu falei, Senhor, esse homem vai me estuprar. E eu fui e levei meu pensamento a Deus e falei, Senhor, eu sei que eu tenho tantas coisas para viver com o Senhor ainda, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, não deixe esse homem tocar em mim, não deixe ele me fazer mal. Você fez essa oração para ele ouvir? Não, isso eu fiz em pensamento, só eu e o Senhor. E nesse instante, ele esqueceu que eu não podia olhar para os olhos dele. Ele me encarou com os olhos arregalados e me perguntou, o que é isso? E eu disse para ele, não sei. Ele falou assim, olha, não faz nada, não sai daqui, eu vou embora, mas não sai daqui. E deu as costas e saiu correndo. E eu te pergunto, o que ele viu, se não um anjo do Senhor ou algo sobrenatural que o impedisse de continuar aquilo que ele estava intencionado a fazer? E não tem explicação. Nem a minha própria tia que estava comigo, até hoje, ela não existe uma explicação do porquê que ele deixou, nos abandonou ali e foi embora correndo. Você tinha que idade nessa época, Rosiane? Isso foi 2 anos depois, após a minha conversão. Porque você era bem novinha. 14 anos de idade. E na sua cabeça, como é que você administrou isso depois do fato acontecido? Quer dizer, acontecido da forma como você disse, até ali. Sim. Não consumado de fato. Sim. Não deixa de trazer sequelas, né, pastor? Então, assim, o que eu posso te dizer é que o nosso Deus, ele é lindo. E eu não vivi nenhum tipo de trauma. Eu estou te perguntando isso por uma razão também muito óbvia. Imagino eu, muitas pessoas que estão nos assistindo, principalmente mulheres, e também pode ser caso de homens, porque o abuso acontece com mulheres, com homens, pessoas que foram abusadas, embora não consumado o ato, mas o fato de só tocar já é o abuso. Sim. E essas pessoas estão convivendo com uma situação como essa, um conflito, e algumas até guardando isso para elas, não contando para ninguém, sofrendo. Eu queria que você aproveitasse esse último minuto que nós temos e que, olhando naquela câmera ali, você pudesse deixar uma mensagem para pessoas que estão vivendo a situação que você viveu. Sim. Naquela câmera. Olha, o que eu tenho para te dizer é que existe um Deus muito grande e maravilhoso que tem zelo pela sua vida e que pode te curar de qualquer tipo de trauma. E que tudo aquilo que de ruim possa de fato ter acontecido com você, o Senhor, ele é especialista em pegar mazelas e transformar em honra. Então hoje eu entendo que se eu estou aqui é para te dizer que no Senhor você não precisa viver com esse jugo, com esse trauma, e que tudo que Satanás tiver tentado fazer contra a sua vida, o Senhor transformará em honra e glória para o nome dele. Amém. Amém. Rosiane, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado por abrir o coração aqui Sim. no programa. Que Deus continue te abençoando. Amém. Que Ele continue fazendo coisas maravilhosas na sua Amém. vida. Viu? Fica aí comigo um pouquinho mais. Nós vamos orar agora. Sim. Tá bom? Sim. Tá aí a história da Rosiane, né? É uma história que, infelizmente, nós vemos acontecendo com uma frequência que nos assusta. Muitas vezes, pessoas que foram abusadas dentro da sua própria casa, por pessoas tão próximas, por pessoas até que diziam que as amava, mas cujo amor se mostrou tão perverso, ou seja, não era amor. E essas pessoas sofrem hoje as consequências desse abuso. E carregam, como a Rosiane disse, esse fardo, esse peso. Mas não é necessário. A Bíblia diz que o Senhor Jesus levou sobre si
as nossas dores. Eu tenho certeza que se você está passando e sentindo essa dor, creia que a palavra é verdadeira. Isaías capítulo 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha. Querido Pai Celestial, mais uma vez, obrigado. Obrigado por este programa, obrigado pela vida da Rosiane, obrigado por tudo que o Senhor fez e tem feito na vida dela, pelos livramentos. Oramos, Pai, por aqueles que neste momento estão também unidos comigo em fé, crendo que o Senhor pode responder à oração que eles fazem agora. E eu creio também. E eu oro, meu Deus, pedindo, vá ao encontro dessas pessoas, principalmente aquelas que estão vivendo, quem sabe, um momento de trauma por causa de situações como essa ou outras situações. Que o Senhor possa abençoá-las, derramando sobre elas o bálsamo que traz o refrigério para as suas almas. Que o Senhor, meu Deus, possa falar aos corações de cada uma delas e que o Senhor traga paz a estes corações. No nome de Jesus oramos, crendo na resposta do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi muito bom estar na sua companhia e ter você também na minha companhia. Eu espero te rever no nosso próximo programa, querendo o nosso bondoso Deus. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta, sempre às 10h30 da noite, nós temos este encontro aqui na TV Rede Super. Que Deus te abençoe, que Ele te dê uma noite de paz, uma noite de sono reparador e restaurador. Lembrando que sem Jesus não dá para ser feliz. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.